infoxicação, é isso, né? Intoxicação por excesso de informação. Eu tive, no começo da pandemia, eu comecei a hiperventilar toda vez que eu entrava no noticiário. Foi bem difícil, eu tive que me afastar um pouco, mas a gente vai conversar com 3 mulheres que vão esmiuçar esse assunto para a gente. A Vera Iaconelli, ela é doutora em psicologia. Então, a Vera já está aqui com a gente. A Maria Bopp, eu não tenho nem como começar a falar da Maria Bopp, porque assim, eu conheço os Bopp há muito tempo. Então, eu sou fã da Maria, eu sou fã do Luca, que é o irmão dela, escritor maravilhoso. Eu sou fã da mãe dela, eu estudei com a mãe dela. Total, Maria, eu tô vendo ela fazendo um coraçãozinho para mim. Total, eu vou até me emocionar se eu começar a falar, entendeu? Porque os Bopp são maravilhosos, os tios dela. Gente, assim, pesquisem os Bopp, tá? A gente está ouvindo falar mais da Maria, mas tem muitos Bopp por aí, tá? Tem a Bruna, gente, são maravilhosos, tá? E a Monique Evelli, minha amiga, empresária, empreendedora que fala de feminismos e femininos. Sei lá, essa mesa eu vou ficar aqui assistindo e eu vou me deleitar com elas. Eu queria dar boas-vindas a vocês. Eu queria dizer que eu estou aqui para o papo, mas vocês vão fazer daí. E se quiserem me chamar, eu entro quando for conveniente, tá bom? Fora isso, eu vou ficar assistindo e aplaudindo. Manda ver, Monique! Não fala desse jeito não, Mili, senão eu vou ficar envergonhada ao vivo. Eu sou muito fã da Mili, tá, gente? Só para deixar aqui bastante claro e escurecidos também. Mas muito obrigada, Mili. Eu estou muito ansiosa para ouvir a Vera, a Maria, você também. Mas acho que antes vale pontuar que, assim, com a pandemia, a gente está vivendo a pandemia do novo coronavírus, é importante lembrar sempre. Mas vale pontuar que com a pandemia do novo coronavírus, alguns futuros foram antecipados, né? Principalmente o trabalho remoto, saúde preventiva e também o casulo digital. Quando eu falo casulo digital, do meio e tudo mais, é como se fosse nossa nova casa, mas a gente gostaria mesmo que essa nova casa fosse mais acolhedora, ao invés de ser tão áspero assim. E nesse casulo digital, nessa nova casa, somos bombardeadas e bombardeados o tempo todo por muitas informações. Então, assim, diante disso, eu queria começar perguntando para você, Maria, se você se sentiu ou ainda está sentindo esse excesso de informação em meio à pandemia e como lidou ou então está lidando com tudo isso. Você faz algum tipo de detox de notícias? Primeiro, eu queria agradecer. Estou muito feliz de estar aqui na casa da FM. Depois dessa introdução da Milha, fico até sem graça, mas realmente a minha família é incrível. Sim, eu estou muito feliz de estar nessa mesa com 2 mulheres muito maravilhosas que eu admiro. Estou muito, muito feliz mesmo. Agora a Milha apareceu para mim, fiquei feliz. Então, eu queria dizer que sim, na verdade, quando eu fui chamada para participar desse debate, eu li assim, como lidar com todas as notícias, né? Era essa chamada do debate, eu falei, meu Deus, eu não tenho essas respostas. Ou eu tenho, assim, mas as minhas respostas são justamente assim, de que eu tive que fugir das notícias, assim, né? Eu tive que fazer o detox, como você falou. Eu ali no final de junho, início de julho, eu percebi que eu tava me fazendo mal, o excesso de informação, e não só o excesso de informação relacionada à pandemia apenas, mas também a nosso cenário político, que me gera muito angústia, né? E eu reconheci que eu precisava dar um passo para trás, porque a personagem que eu faço, a blogueirinha do fim do mundo, eu preciso ficar muito ligada nas notícias para construir o roteiro, né? Porque é tudo sempre construindo esse paralelo entre blogueiras e o Bolsonaro. Então eu tenho que acompanhar o que esse homem fala. E isso é tristíssimo e desesperador e dá uma angústia e uma ansiedade absurda, assim. Então eu entendi que eu precisava ficar um pouco fora. Eu fiz esse período de, acho que mais ou menos uns 10, 15 dias, assim, de aceitar. Eu não vou fazer blogueirinha do fim do mundo, não vou me forçar a escrever um próximo roteiro, porque eu sei que tá me fazendo mal. Então eu também desinstalei os aplicativos, fui pro meio do mato, fiquei só lendo, e foi a maneira que eu me encontrei para melhorar. É muito diferente não, né? A gente que trabalha com internet tem que encontrar meio que um equilíbrio, assim, senão, enfim, a gente surta. Mas a gente também não pode perder de vista que esse acesso à informação pode ser até ilimitado, mas, assim, considerando, claro, as pessoas que têm e podem ter o acesso à internet. Mas a nossa atenção,
o nosso tempo é totalmente limitado, é totalmente finito. Então, Vera, por favor, eu gostaria muito de te ouvir, assim, e entender quais são os sinais que estamos infoxicados, né? Que a nossa relação com a internet já ultrapassou esse limite, essa fronteira do saudável. Ó, também agradeço muito, uma delícia estar com vocês e uma delícia estar com 4 mulheres conversando sobre, porque eu acho que ainda tem uma questão das que a gente vai recebendo sobre o universo feminino, que sempre tem um agravante aí, né? Então acho que a gente tem que lembrar disso. Já tem um tempo que a Organização Mundial da Saúde está falando de infodemia, né? Está falando desse excesso que acontece, só que com o isolamento, como você bem falou, Michele, a gente ficou num casulo, mas num casulo invadido, num casulo que tem a gente está enclausurado em casa e ao mesmo tempo a gente está invadido por um excesso de informações, e o que causa muito sofrimento é o fato de que a gente se sente impotente, porque quando você está em casa, algumas manifestações públicas que teriam sido imprescindíveis para a gente adoecer um pouco menos, não foram possíveis. Esse excesso de informação já vem há um tempo, o isolamento nos deixou mais suscetíveis a esse encontro, né, entre o isolamento e a informação, tem deixado as pessoas mais deprimidas, mais ansiosas, com tendência a usar mais drogas, mais álcool, né? Então a gente está muito atento, tentando acompanhar essas pessoas com atendimentos online para a gente consegue dar um melhor caminho para essa ansiedade, né? E é muito, se eu não me engano, você pode me corrigir, por favor, Vera, porque até 2018 a gente não podia. Não, a gente se complementa. A gente não podia fazer a terapia ou atendimento psicológico online, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, não era permitido. Você consegue ver isso com bons olhos, considerando assim, claro, ninguém imaginava que a gente estaria passando pelo que estamos passando hoje, mas isso tem ajudado muito? Tem ajudado muito. Eu já tinha colegas que faziam, eu já fiz em alguns casos, mulheres que tiveram bebê na maternidade, queriam conversar, não podiam vir, pessoas que estavam tão fóbicas que não conseguiam casa, então, ou a pessoa com doença, então a gente já fazia pontualmente, né, a pessoa que foi morar fora, mas não era a clínica da gente. O que foi muito louco é que, de repente, em uma semana, e não estou brincando mesmo, em uma semana, se tornou a nossa clínica 100%, assim, sei lá, 90% dos meus pacientes continuaram em atendimento virtual. E a gente descobriu que, se não é a ferramenta ideal, é uma mega ferramenta bacana, tanto que muitas pessoas nem pretendem voltar para o presencial, né? Então, é uma descoberta importante que a gente teve aí de como uma ferramenta que pode ir na contramão da parte ruim da virtualidade, que também existe, é muito grande, né? Sim, eu faço, tá, gente? Eu acho que é importante falar, porque a gente também precisa dos nossos momentos de fuga, né? Eu trabalho com internet, tenho que ficar acompanhando tudo também, mas ao mesmo tempo é uma linha muito tênue entre produzir o conteúdo e ficar adoecida. Eu acho que o termo, quando a gente lê tantas notícias ruins, a gente adoece, a gente somatiza, né? E por isso, Mili, vou te jogar na roda, já falei que sou sua fã. Olha, Monique, tietando de novo, ao vivo, aproveitando esse momento. Mas eu queria muito te ouvir nesse lugar, assim, né? Você é jornalista, roteirista, escritora, como é que você produz conteúdo, consome também o conteúdo e ainda se cuida mentalmente? Como é que você faz esse equilíbrio, assim? Inclusive para eu poder fazer também, né? Pois é, você sabe, Monique, o que funcionou para mim, porque no começo eu ficava me convencendo de que, como eu sou jornalista, eu preciso acompanhar o minuto a minuto do que está acontecendo no mundo. E é isso, é o que a Maria falou, assim, qualquer coisa que esse homem que está na presidência dizia fazia com que alguma coisa fisiológica assim acontecesse em mim. E aí eu entendi que também tinha uma certa prepotência em eu achar que eu precisava ficar acompanhando esse minuto a minuto, o número de mortos, como estavam as UTIs, como se eu pudesse fazer alguma coisa, né? Como se eu fosse determinante eu saber disso. E aí eu entendi que eu poderia me informar de um outro jeito, eu poderia me informar em uma escala mais ampla, entender o que é esse momento que a gente está vivendo, por que é que a gente fez nascer um vírus. E quando eu falo fez nascer, não é que a gente fez nascer em um laboratório, não é isso. Mas o modo de vida que a gente leva
abusando do planeta e abusando de outras espécies, a agricultura e a pecuária industrial, essas relações de produção que a gente inventou, porque isso não foi dado por Deus, a gente inventou essas coisas. E isso fez nascer o vírus. Quando a gente queima florestas e espécies precisam sair de lá e ir para outros lugares, a gente começa a interagir de outras formas com outras espécies. Então, tem umas zoonoses que vêm disso, né? E aí eu comecei a buscar reflexões para esse tipo de coisas que a gente está vivendo. E eu saí do minuto a minuto. Aí eu comecei a ver muito pontualmente, assim, sabe? Um jornal nacional aqui, ler uma notícia ali. E eu comecei a dosar isso mesmo em mim. E eu fui melhorando. E eu estou meditando muito. Eu fui buscar ajuda na meditação. Eu estou tentando dormir melhor. Eu não estou mais me obrigando a acordar muito cedo. Embora eu tenha acordado muito cedo, porque agora eu estou fazendo yoga, então eu estou indo assim numa medida do eu e do mundo, sabe? E isso, eu estou aqui pensando, Mili, eu acho que para as três agora, assim, muito nesse lugar. Tá, a gente vai dosar, porque a gente, né, é importante estarmos vivas. Isso é importante dizer, verbalizar aqui com vocês. É importante estarmos vivas, inclusive para continuar em movimento, fazer o que a gente faz, e fazer em coletivo, enfim. Mas quando não se informar sobre algo, leva à alienação. Eu me sinto muito, eu sinto muito isso, assim, eu sinto uma culpa às vezes quando eu me alieno. Eu falo, meu Deus do céu, o que eu tô achando? Que eu posso ficar aqui linda, loira, lendo os meus livros, vendo minhas séries, enquanto tem uma pandemia lá fora, tem um apocalipse lá fora. Mas, ao mesmo tempo, é quase sabe, a coisa da máscara de oxigênio no avião, que você precisa colocar a sua máscara de oxigênio antes de colocar, de encaixar nos outros. Eu também perdi a imagem. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas eu não estou te vendo. Agora eu voltei a te ver. Agora sim. Voltei! Então, aquela coisa de colocar a máscara de oxigênio primeiro em você e depois encaixar nos outros para você poder ajudar, sabe? Eu acho que às vezes também tem um pouco isso, assim, se você tá mal, com a saúde mental desequilibrada, se você tá com ansiedade, eu acho que você não consegue muito ajudar ninguém, nem a pessoa que você mora, sabe assim, você não consegue se colocar para o mundo. Eu acho que é muito difícil passar gentileza adiante se você não é gentil com você mesmo. Então, eu entendi um pouco isso, mas sempre também dosando a coisa da alienação. Inclusive, fiz uma live com a Vera que eu falei isso. Eu falei, Vera, eu fui pro meio do mato e eu tava lendo meu Kindle, assim, tipo, não aguento na internet, eu vou ficar lendo meus livros, mas eu lia, tipo assim, eu tentei ler um romance, eu não consegui passar da 10ª página, eu voltava para ler Racismo Estrutural do Silvio Almeida, eu voltava, tipo assim, ok, tô alienada, mas tentando, sabe, tô aprendendo, tô tentando ser uma pessoa melhor, sabe? Tipo, porque ler romance daí é fútil demais pra mim, não consegui. Sim. E você, Vera? Olha, eu acho genial que se nós perguntarmos para as 4 aqui, cada um vai, que mironga que fez, que curadoria que fez para conseguir lidar com esse absurdo e com isso que é tóxico mesmo, né? Então, eu gosto de acordar bem cedo e ler o jornal, porque eu acho que o jornal ele tem uma notícia mais discutida, mais abalizada, mais fria também, é dia seguinte, mas eu estou evitando os noticiários noturnos, que eu acho que eles me deixam muito impotente, porque eu vejo aquela enxurrada de informações, eu quero mais detalhes, às vezes não tem, tudo tem cara de manchete, e no final eu vou dormir ansiosíssima. Então eu fiz a minha própria... Eu concordo plenamente com essa ideia, que eu acho que a Mila traz também, que a Mila traz, que é importante. De repente, todo mundo voltou a querer saber de história, querer saber das raízes dos acontecimentos. Então, quando você fala, né, Maria, racismo estrutural, do Silvio de Almeida, mas em outros livros, as pessoas queriam saber das questões do feminismo, que era uma forma de estar informado, mas não com notícias tão quentes e desagradáveis, porque as notícias são, olha, morreu mais não sei quantas mil pessoas, morreu não sei mais quantas mil pessoas, e o presidente está passando quina. Então, essas são as notícias, são enlouquecedoras, né? Então, também buscar um pouco de informação que nos coloca numa certa perspectiva histórica, de falar, bom, tudo bem, está uma situação muito ruim, mas a gente já teve ditadura, né? A gente vai se localizando e vai se sentindo um pouco mais potente para enfrentar este período histórico, que afinal é um período histórico, né? Exato. Mili, por favor.
Cara, eu acho muito. Primeiro, assim, quando a gente fala, nós somos 4 privilegiadas, né? A gente pode se recolher, a gente pode ficar em casa, a gente pode se dar o luxo de isso eu vou ver, eu vou até aqui, aqui eu não vou mais saber. E eu acho que a gente fica em casa justamente porque tem muita gente que não pode ficar em casa, né? Então tem muita gente aí fora, assim, que não pode se dar o luxo de acordar na hora que o corpo quiser acordar, né? Tem gente que profissionais da limpeza, profissionais da saúde, entregadores. Então eu acho que se esse vírus revelou alguma coisa para a gente, talvez seja essa, como a gente está se afetando uns aos outros. E por que a saúde da mulher que mora na periferia me afeta? E como eu preciso me preocupar com a saúde da mulher que mora na periferia? Por que é importante, como diz o professor Silvio de Almeida, lutar pelo SUS? Ele escreveu um texto maravilhoso outro dia, ele falou, a gente devia tratar o SUS como um dia a gente tratou a seleção brasileira. A gente devia ter camiseta, sair na rua, motivo de orgulho. É o único sistema de saúde do mundo que serve 200 milhões de pessoas. Ah, mas não é bom. Realmente, gente, não é bom. Mas eu vou te contar. O privado também não é bom. Minha mãe está esperando a autorização para fazer uma cirurgia no coração do privado. Então, a gente critica o SUS achando que o privado é a solução. E, evidentemente, não é, né? Então, tem tudo isso. Olhar o outro como sendo parte de mim. A gente se afeta o tempo inteiro, né? O vírus é uma enorme tragédia, mas está revelando umas coisas importantes. Eu acho que a Terra está gritando para a gente, né? Tem um lugar também que eu acho que é amnésia histórica. Essa amnésia histórica faz com que a gente não queira ver, ou tudo que a gente vê, a gente questiona a ponto de achar que não existe. Por exemplo, o próprio vírus. Tem muita gente que acredita que não existe. E tem um lugar, Mili, só para trazer uma outra perspectiva, talvez, sobre essa frase que você disse, que somos, sim, privilegiadas. Eu concordo, mas eu aqui, enquanto mulher preta, eu vou utilizar um outro termo, assim, só para outras mulheres pretas que estão assistindo também entender, que eu acredito que pessoas pretas não têm privilégio de jeito nenhum, mesmo com ascensão social, porque a ascensão social não embranquece ninguém. O que a gente tem são vantagens sociais. Então, assim, eu tenho vantagem social a ponto de ficar em casa, poder fazer essa live, eu tenho um direito humano à internet, inclusive para consumir conteúdo, inclusive para não consumir. Ter esse poder de decidir se eu quero isso ou aquilo, fazer a curadoria. Eu tenho um ritual, vocês falaram, eu lembrei, eu tenho um ritual de pausar as notícias, aplicativos, assim, por um período de 10, 15 dias, quando eu estou sentindo que eu estou saturada, assim, mentalmente. Diferente da Maria, eu não me sinto culpada, porque já tem tanta coisa historicamente para eu continuar seguindo e me movimentando, para não fazer com que isso também me paralise, né? Mas eu entendo que eu sou só útil, funcional, se eu estiver bem, e tá tudo bem eu querer, sei lá, ler um romance, mas sem esquecer que tem um quadro aqui, inclusive, do meu lado, né, que está na hora de mudar. Eu sei o que está acontecendo no mundo, mas eu preciso pausar para não surtar, porque a sociedade não me deixa pausar. A sociedade não quer que eu pare, porque em um dia tem George Floyd, mas também na mesma semana teve João Pedro, aí teve Miguel. Então, não dá, entendeu? Ou eu escolho realmente, gente, eu preciso pausar para não surtar, ou então eu vou ser engolida por toda a estrutura da sociedade, não só as notícias, assim. Então, só para trazer esse panorama e esse lugar, Vera, de ler jornais logo de manhã, é o que me deixa mais leve. Eu não posso, gente, dormir lendo alguma tragédia, alguma coisa que aconteceu no mundo. Não dá, gente, não vai conseguir dormir. Vai ter insônia, vai ser péssimo. Para recuperar dias bons de sono, vai ser bem difícil. Então, eu prefiro pela manhã, porque dá tempo de digerir durante o dia, né? E assim eu consigo ficar um pouco mais leve, de certa forma, mesmo sabendo o que está acontecendo no mundo, mas entender que é na coletividade que transforma as coisas, né? Para também não carregar a responsabilidade que eu tenho hoje não pode virar um fardo, né? Eu acho que é muito nesse lugar. Então, por isso é bom a gente sair filtrando. E vocês citaram também alguns momentos o presidente, né, minha gente? Assim, tá difícil. A gente viu o poder das fake news nas eleições federais e também agora. E eu posso arriscar dizer que o aumento da fake news é igualmente proporcional ao número de pessoas que estão morrendo pelo Covid no Brasil. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, é importante destacar que, gente,
ainda continuamos na pandemia, por isso a Casa TPM é em casa TPM, por toda a segurança, enfim, e são mais de 93 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Então, se você puder, continue se prevenindo, fique em casa, por favor. Mas voltando ao assunto, eu queria te ouvir, Maria, como é que você tem lidado com as fake news e como você acha que cada um de nós, cada pessoa que está nos ouvindo, assistindo, eu, a Vera, a Milha, a gente pode fazer para combater as fake news? É louco, né? Porque isso, às vezes, querer o direito de se alienar, de não ler, também pode abrir um precedente das pessoas não se informarem e acabarem se informando porcamente com notícias que são convenientes. Então, eu recebi aqui uma corrente no WhatsApp que diz que não precisa usar máscara, que o vírus é chinês e que tá tudo certo. Então, já como eu acho a pandemia um porre, eu acho que a quarentena já deu. Então, eu prefiro acreditar nisso, né? Que eu acho que tem muitas fake news que são assim, elas encaixam, as pessoas selecionam as notícias de acordo com o que elas querem acreditar, né? Então, às vezes, isso também pode ser um risco de deliberadamente querer se alienar, que eu acho que é o caso de muitas pessoas, inclusive muitas blogueirinhas que eu acabo até tirando sarro nos meus vídeos, né, que, tipo, tem uma alienação voluntária por parte de muitas pessoas, né, mas o que eu acho que a gente pode combater para fazer nas fake news, eu não sei, assim, é muito difícil, né, eu acho que é isso, eu vou falar obviedades, tá? Mas ir atrás de veículos de imprensa que são reconhecidos, que são de confiança, buscar mais de uma fonte, não acreditar em qualquer coisa que chega por corrente do WhatsApp, porque eu acho que o WhatsApp é um dos maiores disseminadores, né, de fake news. E eu acho, assim, que entender que as notícias não vão estar em concordância com você. É basicamente isso, assim, que eu vejo tanta gente falando, mas eu vi uma thread no Twitter falando que a máscara é desnecessária. Tudo bem, mas por que você escolheu acreditar nisso e não em todas as outras notícias que dizem como é importante? Enfim. E não sei, eu acho que de fato deveria ter um projeto de lei, como está tramitando agora. Eu sei que o projeto, como está escrito atualmente, ele é insuficiente, mas eu acho que a gente deveria engajar mais a sociedade para construir um projeto de lei, como foi o Marco Civil da Internet, assim, que realmente dê conta do problema das fake news e realmente ela se torne um crime, e não algo que é quase uma brincadeira que as pessoas passam impunes, né? Sendo que, às vezes, reputações são destruídas e, nesse caso, impactam diretamente a saúde pública, né? Não, total. E você, Vera, como é que a gente faz isso no dia a dia, assim, para combater a fake Olha, eu news? faço parte de um conselho consultivo do Educamídia, que é um grupo que trabalha exatamente com isso, porque não dá só para a gente pensar, tudo que a Maria fala é exatamente isso, quer dizer, como a pessoa pode ir aprendendo a procurar fonte, tentar pegar aquela notícia e ver se tem outras em outros lugares, comparar, avaliar. Esse exercício de crítica, a gente vai ter que fazer um trabalho mesmo social importante, educativo importante, começa nas escolas, por quê? Porque as crianças têm que começar já de pequenas aprendendo a lidar com as informações. Mas quem que são as grandes vítimas desse tipo de informação? Muito frequentemente, pessoas mais velhas que não têm um traquejo com o mundo virtual, né? Então pega o que ela disse e pensa, puxa, se é uma notícia, deve ser verdade, porque afinal saiu aqui publicado. Então, é um trabalho importante que a gente vai ter que fazer, além da questão de regulação, é um trabalho de educação. Por quê? Porque a virtualidade começou e nos pegou todos desprevenidos. A gente tem que aprender a usar a virtualidade. Ela foi criada como um bem de consumo, ela não foi criada pelo bem da humanidade, ela é um bem de consumo, né? O aparelhinho da gente é um shopping ambulante, gente, é para comprar coisa, para gastar. Então, acho que tem um longo trabalho aí para a sociedade civil se reunir, né, e pensar junto com o governo também, instrumentos para normatizar, para educar no uso desses aparelhos que não foram criados pelo bem da humanidade, foram criados pelo bem das empresas que criaram. Então, acho que a gente tem que começar a ficar um pouco mais atento a que essa questão é grande, né? Sim. Mili, sobre esse ponto de fake news, você que é jornalista, tem visto alguns movimentos, né, de portais que checam notícias falsas, não tem isso?
Tem muitos portais que checam notícias falsas. Tem o trabalho da Patrícia Campos Mello, maravilhoso, recentemente premiado, né, que foi atrás disso, foi puxando esse fio, foi ameaçada, ela é constantemente xingada, quer dizer, tem uma força contrária, né, e é estranho porque a gente está lutando contra robôs. Então, tem uma distopia tão enorme dentro da qual a gente já vive, né, que às vezes a gente não se dá conta. Assim, você vai andando na rua hoje, pessoas com máscara, sabe, a imagem é distópica, e pior do que você entender essa imagem distópica da máscara é ver alguém sem a máscara. E tá cheio de gente sem a máscara na rua, né? E é um momento tão curioso, porque aí eu vim pensando hoje assim, e o meu corpo, minhas regras, né? Que a gente usou até hoje. E agora? A gente vai ter que olhar para isso, a gente vai ter que escarafunchar um pouco mais, porque funciona para desejos. E foi importante para a gente, nós mulheres, até agora, o meu corpo, minhas regras. Mas talvez agora já não valha mais, porque o meu corpo pode ser uma bomba virótica e eu posso matar pessoas com o meu corpo, né? Então tem uns recados malucos aí que a gente precisa olhar para isso, né, Monique? É muito maluco o que a gente está vivendo. Não, eu estou, com um processo de computador, né, mas eu estou muito reflexiva, assim, pensando no futuro, mas assim, eu não estou falando de futuro daqui a 20, 30 anos, ou as metas da ONU, estou falando de futuro que é 2021, né, daqui a X meses. A gente já está em agosto, não sei se vocês perceberam, mas já estamos em agosto. Tem cerca, sei lá, 5 meses já de pandemia no Brasil. E eu fico pensando que, assim, existe grande parte da população brasileira que não tem acesso à internet. Se a gente não educar agora relacionado a fake news, o que é que vocês esperam no futuro próximo? Podem responder. Gente, vai ser difícil. Pô, sei lá, cara, eu sou otimista, sabe? Às vezes eu me acho até um pouco ingênua. Mas eu espero que a gente acorde. Eu espero que a gente perceba onde a gente se meteu e que não foi um ato divino que trouxe a gente até aqui. A gente criou essa sociedade, a gente criou esse sistema maluco que a gente vive. Né? Um sistema que obriga a gente a trabalhar e não consegue dar emprego para todo mundo. É um sistema que, quando a gente sai do trabalho, chama happy hour, quando você se encontra com amigos. Isso já deveria dizer um monte. Então, a hora feliz é a hora que você sai do trabalho. Né? Então, é por isso que eu acho, Monique, seu trabalho muito importante, porque você joga uma luz para isso. É possível empreender de um outro jeito. É possível viver criando novas relações de trabalho. Um outro mundo é possível, mas ele vai ter que ser mais feminino. Ele vai ter que ter uma energia feminina que vai ter que prevalecer. É isso que a gente está vendo agora. Talvez o que a gente esteja vendo é uma energia masculina muito tóxica morrendo. O que a gente está vendo nesses machos que esperneiam e saem sem máscaras e saem colocando remédio para cima, como se o remédio fosse uma coisa divina, isso é o último grito deles. Talvez eles levem todos com eles, mas talvez não. Talvez a gente consiga. Uau! E vocês, Maria e Vera, tem algo a acrescentar? Olha, gente, eu amei. Vou tomar a palavra. Maria, eu pensei o seguinte, né? Há uns meses atrás eu fui no programa do Mário Sérgio Conte e falei ingenuamente, porque dava para falar, eu falava, gente, a gente vai ver as pessoas na porta da UTI do Einstein, né, tendo que disputar um leito, então aí as pessoas vão entender o que é a importância do SUS, porque se o SUS não está bom, não é por causa do projeto, ele foi sucateado ao longo dos anos, né, ele está resistindo bravamente, mas, na verdade, todo o movimento do governo de uns anos para cá foi contra o SUS. Então, é o melhor que temos e pode melhorar muito. Né? Ele foi feito para ser muito melhor do que ele é hoje. Mas, enfim, naquela época eu falei assim, então a gente vai ter que ver as pessoas na porta do Einstein sem poder ter leito e elas vão entender. Não foi isso que aconteceu, porque, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, na capital, a gente tem um número enorme de leitos de UTI, então a classe média alta, né, todos que têm acesso a um hospital privado, não sei se é o Einstein, mas acesso a um hospital privado que tem boa qualidade, já desencanaram, porque se eles ficarem doentes, eles não vão dar com a cara na porta. E os outros que se dane. Basicamente, eu entendo assim, eu não uso a máscara. Eu não uso a máscara, ou porque eu não sei o que está acontecendo no planeta Terra e não quero saber, ou porque eu sei que se eu pegar, eu não vou morrer.
ou por ter muito menos chance de morrer, e os outros que se danem. Eu acho que a lógica é essa, é uma lógica que revela muito o jeito como o brasileiro tem funcionado, e eu acho que a gente volta aí para os livros de história para entender qual que é a formação do povo brasileiro, quais são as nossas questões, né, que são questões mesmo, tudo bem, empregada doméstica vir limpar minha casa, porque se ela pegar, imagina, a gente é tão limpinho, né, ela não vai pegar, e loucuras desse tipo. É isso que eu vejo quando eu saio na rua e vejo hoje uma pessoa sem máscara, ela está pouquíssimo interessada no bem comum, no outro. É muito a Olha, eu síndrome sou da uma misturinha. autossuficiência, né? Ai, desculpa, fala. Pode Desculpa. falar, Maria. Fala. Não, só complementei Não, aqui, eu ia falei que é falar a que eu síndrome sou da uma mulher, eu sou um autossuficiência. cruzamento entre a Vera e a Milha, assim, eu sou o otimismo e o ódio dos ciclos juntos, assim, eles se entrelaçam. Meu sentimento é esse, assim. Não, eu só queria dizer que, assim, eu queria só jogar uma perspectiva otimista em relação à infotoxicação, sei lá, ao consumo de ficar muito tempo na internet e tudo mais, porque eu queria dizer que eu construí muito da minha consciência política, social, racial. Eu digo sempre que o meu feminismo nasceu nas redes sociais. Foi lendo feministas, principalmente feministas negras, no Facebook primeiro e depois acompanhando essas mulheres que compartilham o seu conhecimento gratuitamente na internet e que para mim foram assim de fato aulas, assim, que eu fui ganhando todo um conhecimento. Aí depois fui atrás dessas mulheres fora da internet, também fui lendo seus livros. A Mili foi uma delas, foi uma das primeiras feministas que eu conheci. Eu li ela na TPM justamente, que ela era parceira da minha irmã, jornalista com ela, e aí eu lia muitos textos da Mili e fui aprendendo muito, mas fui aprendendo muito ao longo da vida também por causa da internet. Então, por exemplo, Monique, quando você estava falando da sua perspectiva de mulher negra, é isso, assim, você me ensinou agora e é isso, essas mulheres me ensinam muito e através da internet. Então também eu costumo, eu tenho um pouco, eu tenho consciência dos riscos da internet, mas eu também sou muito grata a ela, assim, as redes sociais e tudo mais, que tem o seu lado tóxico, mas também tem o seu lado muito produtivo se você usar ela bem, né, a seu favor. Gente, só para a gente dar uma corridinha aqui, que já a gente termina, mas eu tenho uma pergunta, assim, pensando que a gente está distante, eu estou distante da minha família, de meu pai, de minha mãe, enfim, eu acho que vocês também. É importante a gente ter acesso às redes sociais, muito por uma questão de contato e diminuir essa ansiedade, essa saudade também. Mas como é que a gente pode dosar essa hiperconectividade, Vera? Como é que a gente dosa isso, sabendo que é bom, por um lado, para vínculos, mas ao mesmo tempo vou ficar 24 horas no celular, é isso? Como é que a gente dosa? Olha, dosa tudo na vida, entendeu? A gente está aprendendo justamente como administrar o nosso tempo. Tivemos uma oportunidade aí de 140 dias, né, para se haver com o tempo de uma outra forma, porque ele está sendo um pouco mais gerido a partir do nosso desejo e das nossas possibilidades, e um pouco menos por uma agenda e o relógio. Então, essa é a hora que a gente tem que falar o que eu quero desse aparelhinho, o quanto que eu quero, e começar a ficar de olho, porque a gente vicia muito rápido, ele é feito para viciar, ele é todo feito para você intuitivamente ir usando, e quando você percebe já passou 2, 3 horas. Então a gente vai ter que fazer com esse aparelho o que a gente faz com a comida, né? Porque antigamente o homem saía, caçava o mamute, assava o mamute, ou comia cru, enfim. Hoje você abre a geladeira, a comida está lá o tempo todo. Então como é que você faz para não comer 24/7? Você vai se organizando e falando, não, tem as horas, tem as refeições, mas você tem que fazer a mesma coisa com o aparelho. Porque eu concordo com a Maria, né? A virtualidade é uma coisa maravilhosa. O único problema da virtualidade é que ela é muito potente. E se ela não for bem utilizada, essa potência volta contra a gente. Ela é neutra, você pode usar para o bem e pode usar para o mal. Ela é muito potente. Gente, é fantástico, a gente tem as bibliotecas no mundo inteiro. Eu estou fazendo uma pesquisa, eu entro lá em Harvard, eu entro onde eu quiser. É fantástico, acesso aos livros que eu tenho aqui. E toda a pesquisa, enfim, vídeos, é sensacional. Só que é potência demais para cabecinha da gente, que é um pouquinho, às vezes é um pouco pequenininha, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sabendo usar vai ser maravilhoso. Eu sempre brinco que quem cresce exponencialmente são as empresas, as tecnologias. Nossa mente não aguenta esse exponencial que os startupeiros e empreendedores adoram falar. Então tem que dar uma equilibrada mesmo. E para a gente, assim, infelizmente, terminar, mas eu quero continuar em contato com vocês,
Como é que a gente se mantém atualizada e atualizado sem pirar? Quais dicas vocês dão para a galera que está nos assistindo? Ai, cara, eu tenho dicas para dar nessa hora, porque eu passei por isso, né? Eu só queria complementar um pouco sobre tecnologias, porque assim, um martelo é uma tecnologia, ele pode ser usado para destruir o crânio de alguém ou para construir uma casa, né? É a gente a gente se conhecendo, a gente vai conseguir fazer essa dosagem, né? Mas para a gente se conhecer, a gente precisa ter tempo, a gente precisa ter privacidade, a gente precisa ter um lugar em que a gente pare, em que a gente entenda quem a gente é, do que somos feitos, o que impacta a gente. E a maioria das pessoas nesse sistema que a gente vive não tem esse tempo, não tem esse lugar, não tem essa autonomia. Então, eu acho que a gente precisa resolver primeiro isso, para depois a gente conseguir pedir que as pessoas tenham autonomia para se dosar, porque senão fica fácil, porque senão a gente é uma vítima muito fácil, sabe? Em relação às dicas, assim, cara, eu fui ler. Hoje, aliás, é aniversário de nascimento do James Baldwin, um ator que eu descobri tardiamente, mas que é um dos homens que está me acompanhando. Porque tem isso de fascinante na nossa espécie, né? Se a gente não se auto-extinguir, e a gente caminha para talvez uma auto-extinção, que é assim, uma coisa, uma proeza, né? Uma espécie que se auto-extinguiu. Os dinossauros têm o meteoro como desculpa. A gente é o nosso próprio meteoro, né? Mas se a gente não se auto-extinguir, a gente vai ter sido uma espécie maravilhosa, a gente é capaz de coisas incríveis, a gente fala com a gente através dos tempos. Eu não durmo sem ler James Baldwin, ele está falando comigo. Ele escreveu há 50, 60 anos as coisas que ele escreveu. E ele fala para mim, ele fala comigo. E eu agradeço todos os dias de manhã na minha meditação a ele, e a essa de Queiroz, e a Machado de Assis, e a Virginia Woolf. Então eu vou beber dessas fontes. As pessoas estão falando com a gente, mesmo as mortas, elas continuam falando com a gente, sabe? E isso tem me acalmado, porque outras gerações já passaram por momentos muito difíceis, e elas passaram por isso. E elas têm recados para dar para a gente, elas estão falando através dos tempos. Então, eu vou buscar isso. Uau. Vera, Maria, por favor. Olha, eu vou as só minhas rapidamente- dicas. Desculpa, fala. Vera, e você, a Não. gente fica assim. Gente, é assim, cuidem dos laços afetivos, cuidem das pessoas em volta de vocês. Curtam, eu estou curtindo vocês três aqui, estou curtindo estar com vocês agora. Curtam, ouçam, aprendam, ensinem, estejam juntos. É o que eu acho que pode dar mais alento para a gente saber que os humanos estão aí, né? Vamos junto. Maria? Eu acho que é isso. Eu acho que eu também sou, de novo, uma mistura dessas duas. Acho que consumir cultura me faz muito bem. Também no tempo que eu tive detox foi isso que me fez bem. Assistir muitas séries novas, assistir séries brasileiras que eu tava muito relapso, assim, deixando passar. Li muitos livros. Eu me dei de presente de aniversário um Kindle, então eu tô lendo bastante nessa ferramenta nova que eu tô bem apaixonada. E eu acho, assim, que também uma coisa que é muito importante. É isso, também a coisa dos afetos é importantíssimo. Eu não tinha participado de nenhuma festa por Zoom, porque eu não acreditava na eficiência disso. Eu falei, não é possível que alguma festa vai ser. Eu já não gosto de festa presencialmente, eu sou uma pessoa super caseira, isso é uma sorte que eu tenho. Eu falei, festa por Zoom, meu Deus do céu. Mas aí minha amiga, a Doda, uma das minhas melhores amigas, fez uma festa de karaokê online. Eu fiquei até as 4 da manhã com meus amigos da vida, assim. E eu acordei de ressaca no dia seguinte. Eu falei, eu tô de ressaca na pandemia, gente. É possível. Então, quer dizer, que tem gente que tá bebendo todos os dias, mas eu não. Então, foi a primeira vez que eu fiquei de ressaca, então eu fiquei feliz. Então, eu queria dizer que, assim, é isso. Valorizar essas pequenas coisas, a família, os amigos, a cultura, coisas que te preencham a alma e fazer como você falou, Monique, assim, tipo, se quer ler notícias, legal, mas tem que encontrar um jeito de não fazer tão mal. Então, ler de manhã ou não à noite. E, assim, tem tecnologias, por exemplo, tem um aplicativo que avisa se você tá, sei lá, 1 hora no celular. Daí ele apita e você fala, ok, já entendi que tô há muito tempo no celular, deixa ele de lado e vai fazer outra coisa, sabe? Então, também é isso, encontrar o equilíbrio. Eu faço isso com o aplicativo. Eu faço isso do aplicativo e toda semana eu tenho que diminuir o uso do celular. Então eu coloco a meta para mim mesmo e minhas próprias recompensas, tipo um drink, comprar um livro novo. Então, tipo, parabéns, Monique, você brilhou. Então é muito nesse ritual e também assim não sofro. Eu programo tudo assim nas minhas redes sociais, né? No Instagram, no Twitter, eu não sofro muito por ficar distante.
Não sei de onde vem isso, assim, né? Porque sou milênio, putz, mas eu não sofro tanto ficando distante da internet, então eu posso programar, respirar e ler outras coisas. Ou também só ouvir música, gente, eu só ficar fazendo nada. A gente está vivendo a sociedade do cansaço, então, assim, fazer nada tá tudo bem. E é isso, assim, não sofro por isso e pauso sempre que eu acho que é necessário. Não preciso chegar no limite para dizer, ai, preciso pausar, sabe? Então é esse ritual que eu tenho feito. Mas é isso, né? Infelizmente a gente chegou ao fim. Muito obrigada, Mili, Vera, Maria. Vamos trocar figurinhas nos bastidores. E, gente, eu sou Monique Evelyn e até já. Gente, que mesa maravilhosa! Adorei, adorei. Monique, obrigada, obrigada. Gente, vocês são ótimas. Acho que foi um papo muito interessante. Vai ficar gravado, quem quiser ver, né? Vai estar aí. Monique, gente. Oxente, pare, Mili. Já falei para parar. Eu quero... Sabe que eu sinto muita falta? Abraçar, sabe? Muito. A gente vai voltar. Eu sempre Muita fui de saudade. abraço, mas agora eu entendi. Isso. Tá bom, obrigada, viu? Valeu, gente. Fiquem bem. Obrigada. Obrigada. Amém.